Eu lembro como se fosse ontem, o dia da ligação, 26 de fevereiro de 2016. Eu atendi o telefone e a minha agente linda falou: a editora da Globo Out leu, adorou, vai comprar. E o contrato chega em breve. É engraçado que nessas horas, como a gente adora se sabotar, principalmente escritores, a gente para e pensa: nossa, que sorte a minha. Ou o que eu fiz pra merecer isso? Mas cara, não é magia, não é sorte, é resultado de um trabalho fuderoso. Não é da noite pro dia que isso acontece. Eu preciso me convencer disso, porque volta e meia eu me pego pensando: uau, que sortuda que eu sou. Eu nem preciso dizer que eu chorei pacas no dia, né? Eu fui correndo contar pra Vivian Wyler, eu dei um abraço apertado nela. Foi, é claro, um dos momentos mais importantes da minha vida, e eu sabia que a partir dali, independente do que acontecesse, eu precisava fazer do caminho que eu tinha escolhido o melhor possível. O contrato chegou em abril daquele ano. Eu fui comemorar com os amigos do trabalho no meu restaurante favorito no centro, Tretonte. Penne com camarão e vinho. Agora vamos ao texto. Eu terminei a 8ª ou 9ª versão do #Fui e em setembro de 2016, durante as minhas férias, num momento mega caótico da minha vida. Eu tava prestes a pedir demissão, eu tava infeliz pra caramba no trabalho, eu tava ficando doente a cada 2 semanas, tava estressada, enfim, não dava mais. Mas então eu tirei férias e consegui reescrever o Fui nessa época, foi a última versão, e eu mandei pra minha editora final do mês de setembro, já sabendo que o mês do lançamento do Fui ia ser em abril de 2017. Tem editora que trabalha com um prazo muito mais exigente que isso, tá? Tem editora que pede com 1 ano de antecedência, às vezes até mais, por conta da produção. Então vai depender aí da forma de trabalhar de cada editora. E normalmente uma edição de texto de um original nacional leva, dependendo aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses pra preparar. Mas acho que como eu já tinha mexido tanto na minha história, revisado tanto que eu sou neurótica, segundo a minha editora, eu não dei trabalho nenhum. Palavras dela. E eu tenho e-mail se vocês quiserem um print pra provar. Vivi, seu texto está tão bom que a gente nem precisou mandar pra preparação. Só mexemos em detalhes da padronização. A editora então me mandou esse texto com essas mudanças de padronização apenas no dia 31 de outubro, pleno Halloween. E eu fiquei muito feliz que eu recebi doçuras e não travessuras. Nossa, essa foi péssima! Enfim, o texto realmente estava super limpo, eu dei ok no mesmo dia e a gente começou o processo de diagramação. Até porque a designer responsável pela diagramação e pela capa era uma designer interna da Globo Out, ia tirar férias em dezembro e a minha editora em janeiro. Então a gente tinha que antecipar o máximo possível do projeto. Início de novembro eu recebi a primeira versão do Fui diagramada e nossa, eu chorei tudo de novo. A designer, Gisele é o nome dela, acertou em cheio. Ela entendeu tudo. Eu já tinha mandado, na verdade, a ideia para entrar floquinhos de neve no início, cada capítulo. A editora até sugeriu botar sol quando fosse Brasil e floco de neve quando fosse Lake Tahoe. Adorei essa sugestão, aceitei. E a designer que escolheu botar a página dupla pra essa é a fase da minha vida chamada, blá blá blá, preta, né? Tudo preto, achei lindo. E amei tudo. Não teve muita coisa que eu não aceitei, não. Acho que eu aceitei tudo, porque só davam ideias legais. E elas também gostavam das minhas ideias, o que foi ótimo. E pensando bem, foi bem fácil, porque topar tudo na hora, gente, isso não é comum, isso não é normal. Normalmente dá trabalho, é um vai e volta, demora, não é fácil assim. Aí eu pergunto, eu tive sorte? Talvez a sorte tenha sido poder trabalhar com gente tão competente ao mesmo tempo. #Vivi pela saca. E isso vale também para os revisores. Foram 2 revisões, que normalmente é o padrão das editoras. Mesmo depois de tantas vezes que eu mexi e li o livro, os revisores ainda pegaram alguns errinhos e uma ou outra incoerência. Durante o processo, surgiu uma dúvida se a gente colocava nota de rodapé nas referências da Lully, as referências nerds. Eu até tive uma ou outra ideia para solucionar isso, só que acabou que eram tantas referências que se a gente fosse realmente colocar a nota de rodapé, precisaria de um novo projeto gráfico. Não dava tempo, a gente poderia ter pensado nisso antes, e pra falar a verdade, eu prefiro como tá. E eu não queria ter que explicar a nerdice da Lully, sabe? Eu gosto dessa coisa de estender a experiência do leitor pra pesquisa, pra fora do livro. Viu alguma coisa que gostou, quer saber mais? Pesquisa no Google. Eu faço isso com os livros que eu leio, então, de certa forma, eu quis fazer isso no meu livro também, para os leitores poderem aproveitar essa oportunidade. De texto foi isso. Felizmente eu não dei trabalho, foi muito rápido e foi muito bacana essa troca. Então vamos à capa. Em paralelo à edição do texto, eu, a editora e a designer trocamos bastante figurinhas sobre a arte da capa.
Quando eu mandei a versão final do texto lá em setembro, eu mandei junto a arte da minha tatuagem, meu floco de neve que eu fiz na perna, pra eles usarem de alguma forma na arte da capa. A designer adorou a ideia, ela foi que ia tentar ver como é que ela ia poder fazer, e ela deu ideia também de colocarmos as cores, usarmos as cores azul, roxo e rosa, que é do cabelo da Luli, na capa de alguma forma. Eu adorei, achei lindo, maravilhoso, falei, show de bola, faça isso. E aí fiquei na espera, comendo todos os dedos da mão, claro, ansiedade pura. Nossa, isso foi o que? Acho que novembro, dezembro, e eu só recebi os esboços, os primeiros esboços da capa em janeiro. Imagina o meu Natal. Gente, eu trabalhei com criação de capa por muitos e muitos anos, não só como editora na Roku, mas como estagiária na Galera Record ainda. Eu sei o quanto é difícil esse trabalho, quanto existe esse vai e volta, e é preocupante. Capa é a primeira coisa que o leitor vai ver na livraria, né, que pode comprar ou não, depois de anos de trabalho duro. É meio que a tradução ali de todo um esforço. É compreensível essa exigência do autor da capa ser digna desse esforço. Em janeiro, como vocês podem imaginar, eu já estava entrando em coma, mas faz parte, é isso aí. E aí, finalmente, eu recebi o e-mail. Eu me apaixonei pelas 5 primeiras opções que a Gisele, a designer lá, mandou. Ela é incrível, ela acertou todo o tom da parada, maravilhosa, eu só tenho a agradecer a Gisele. Gisele, sua deusa, te amo. Aos poucos eu consegui controlar a minha empolgação e fui vendo os defeitos ou as coisas que eu não gostava tanto. Aí eu apontei, uma tá escura demais, uma tá brancona demais, uma tem elementos que eu não curti, a outra tinha foto e eu não gosto de trabalhar com foto porque a foto marca o rosto da Luli, eu não queria que a Luli fosse marcada. E eu tinha uma favorita dessas 5 opções que faltava só cor, na verdade, porque eu acho tava achando que ela tava meio fria. Todo mundo concordou, todo mundo entendeu e o caminho era aquele. Eu fiquei muito, muito, muito satisfeita e feliz. Chegou a nova leva de capas, eu acho que foi, sei lá, uma semana depois, foi bem rápido até. A Gisele ajeitou todos os detalhes que tinha pra ajeitar e uma das opções a gente achou que tinha ficado muito infantil. E apesar de eu ter amado essa opção mais infantil, a gente ficou com medo de passar a ideia errada pro público. De qualquer forma, a gente manteve essas duas opções. A minha editora disse que ia levar para as reuniões. E depois dessa reunião geral é que a gente ia decidir a capa final. Meados de fevereiro de 2017. Faltando 2 meses pro lançamento do livro, recebo um e-mail com uma opção de capa que a equipe inteira tinha entrado aí num acordo que seria melhor comercialmente falando. Nossa, como eu chorei. Cara, eu entrei em desespero, porque a opção da capa que chegou pra mim, que seria a final, era aquela primeira opção que eu tinha descartado com foto da cara da Luli, que marcava a Luli, coisa que eu não queria. Eu respirei, eu respondi o e-mail falando tudo que eu achava, eu fui sincera, levantei todos os argumentos que eu tinha. A editora foi super paciente, levou todos os meus argumentos pra equipe. A gente trocou mais alguns e-mails e no dia 16 de fevereiro eu recebi um e-mail maravilhoso que dizia assim: Vivi, a gente pensou, a gente viu os seus argumentos, a gente refez aqui uma opção de capa que vai agradar o comercial e você ao mesmo tempo, que também a gente tem que equilibrar, óbvio, eu concordo. Toma aí a opção que a gente acha que vai funcionar. E eu me apaixonei e é a versão da capa mais parecida com a final que vocês podem ver aqui no #foi. Que equipe linda, cara. Que designer, melhor designer. A única coisa que eu fiz foi pedir uma outra alteração, porque eu sou chata. E porque depois de trabalhar anos com capa, como eu falei, com criação de capa, você meio que treina o seu olhar pra coisas que você sabe como vai ficar depois de impresso. Elas devem me achar um porre. Ainda em fevereiro a gente fechou tudo, capa e miolo, e eu não podia ter ficado mais satisfeita. Pra mim, foi perfeição. Um beijo especial pra essa equipe maravilhosa que infelizmente não está mais trabalhando na Globo Out. Todo mundo que trabalhou no Fui já saiu, mas essa equipe fez um trabalho impecável e eu vou agradecer pra sempre. Seus lindos! Próximo e último vídeo dessa série de vídeos, eu ainda vou falar sobre preparativos para o lançamento, marketing e essas coisas, noite de autógrafos, do retorno dos leitores e talvez eu consiga falar sobre alguns eventos e o que veio depois do lançamento do livro. Já sabe, sigam a playlist para acompanhar todos os vídeos, se inscrevam no canal e obrigada por assistir e pela força que vocês me dão sempre. Beleza? Beijo! Fui!